Saudações a todos. Este é o primeiro vídeo do curso Estrutura e Funcionamento da Educação Básica, um curso que se baseia totalmente neste livro, Estrutura e Funcionamento da Educação Básica. Hoje eu faço a apresentação do curso e cada gravação, cada vídeo será um capítulo deste livro. O livro e o curso, portanto, ele tem 19 capítulos mais a apresentação. Ao final desses 19 capítulos, você terá uma síntese da Constituição, leis e diretrizes da educação básica no Brasil. Um assunto que está bastante em voga, e porque bastante polêmico, uma vez que este governo que veio depois do impeachment da presidenta Dilma está mexendo bastante com a educação. Nesta introdução, eu queria dizer para vocês, em primeiro lugar, o seguinte: muitas vezes os alunos costumam tratar esta disciplina, esta matéria, como estrufunk, e às vezes com um certo tom pejorativo. Eu trato esta disciplina há muito tempo como educação brasileira trabalhada de um modo muito sério, muito profundo. De certa forma, é uma viagem pelo direito à educação no Brasil, um direito garantido pela Constituição e que muitas vezes não é respeitado. Até eu já começo aqui dando um exemplo para vocês. Neste final de semana, nós estamos no início de outubro, neste final de semana, uma vereadora eleita numa cidade do interior do estado de São Paulo, me contou que na sua cidade, a diretora da escola estadual, alegando haver poucos alunos para a educação de jovens e adultos, combinou com a prefeitura e ela pega esses alunos e leva para uma cidade vizinha. Isso não pode acontecer, é que os alunos, até por serem analfabetos, conhecem muito pouco seus direitos. Por que não pode acontecer? Nós vamos ver no início deste curso, inclusive nesta apresentação de hoje, nós vamos ver que a Constituição Federal, que aliás está sendo muito rasgada recentemente, que completou já 28 anos, no dia 5 de outubro, a Constituição Federal, por exemplo, diz nos seus princípios a respeito da educação, diz o seguinte, no inciso 1 do artigo 206, diz assim, que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Ora, veja se um aluno que sai da zona rural, pega um ônibus, vai para a cidade, pega outro ônibus, vai para outra cidade, vai ter lá o seu curso de educação de jovens e adultos, à noite. Depois pega esse ônibus e volta. Chega na sua cidade, ele já andou uns 30 quilômetros para ir para outra cidade. Chega na sua cidade, no seu município, pega um outro ônibus, vai para a zona rural, até chegar na sua casa. Esse aluno saiu da sua casa por volta de 4 horas da tarde e chegou de volta, chegou na sua casa por volta de meia-noite, 1h. Meus caros, ele está tendo vários direitos agredidos. Isto é cruel com ele, que tem o direito à educação garantido pelo artigo 208 da Constituição, como dever do Estado, né? O direito à educação básica como obrigação, inclusive para aqueles que não a tiveram na idade própria. Então, nesse curso, nós vamos ver todos os direitos à educação, e depois de ter feito este curso, inclusive aqueles que são analfabetos podem fazer este curso, podem seguir este curso aqui pelos vídeos, e vão conhecer os seus direitos à educação, os direitos dos seus filhos. Os agentes comunitários podem fazer este curso,
e vão ficar sabendo os seus direitos. Depois de fazerem este curso, vocês não, eu garanto, vocês não serão mais os mesmos. Vocês vão saber reivindicar, lutar e não deixar mais que os seus direitos sejam desprezados, vilipendiados. Vocês vão lutar para que a Constituição não seja mais rasgada. No Brasil é assim. Aquilo que se põe na Constituição também muitas vezes não é para cumprir. Eu lembrei aqui na apresentação do livro uma história do maestro Júlio Medalha, uma história interessante, que é assim. O maestro Júlio Medalha, um grande maestro brasileiro, trabalhou na Alemanha. Quando ele trabalhou lá, ele fez muitas amizades, e ele disse para os amigos dele, né, lá da Alemanha, para a Orquestra Filarmônica de Berlim, disse assim: quando vocês forem ao Brasil, passem lá em casa para tomar uma caipirinha, que é uma especialidade brasileira, né? E quando a orquestra veio para o Brasil, terminada uma apresentação no Rio de Janeiro, foi todo mundo para a casa dele tomar uma caipirinha. Mas como todo mundo? A casa dele não era tão grande assim. Ele teve que dividir em duas turmas e ainda convidou o Altamiro Carrilho para tocar, né, para alegrar o pessoal. E ficaram até 5 da madrugada tomando caipirinha. Pois é, gente, para alemão a coisa é séria. Se você disser, passa lá em casa tomar uma caipirinha, não é de brincadeira. É sério. Aqui no Brasil não, você fala assim, vai lá em casa, se precisar alguma coisa eu te ajudo. Mas isso daí, como vai? Mas não é para o outro explicar. É só retórica. E com isso, os deputados, os senadores, os constituintes, colocaram um monte de coisa na Constituição, como se fosse, passa lá em casa, vai tomar um cafezinho, mas não é para ir. Passa lá qualquer hora, mas não é para passar qualquer hora. A gente fala por falar. E com isso eles colocaram muita coisa na Constituição por colocar, achando que o povo não vai reivindicar e que não é para valer. Pessoal, vamos pegar a Constituição e fazer a Constituição valer. E não deixar que rasguem a nossa Constituição, que fez 28 anos. Este curso, vocês vão ver logo a seguir, né, as tábuas da lei da educação no Brasil. Assistam, pois, estas aulas, estes cursos, essas palestras, e vocês conhecerão muito sobre a educação no Brasil. Se não for respeitado o direito à educação, como este caso dos alunos da educação de jovens e adultos, que não tiveram o direito respeitado na sua cidade, né? Se não for respeitado o direito à educação de qualidade para todos, seja um manifestante, protestante, quer dizer, participe dos protestos você também. E além disso, organize-se, envolva-se com a educação, pois ela também é responsabilidade da sociedade. E você vai ver num dos capítulos que o administrador público que não der conta daquela etapa da obrigação, da educação, que é obrigatória e que, portanto, é dever do Estado, ele pode cometer crime de responsabilidade. Fique atento e você saberá a quem recorrer, inclusive. Participe deste curso. Fique atento à continuidade das explicações. Apresentação do curso de Estrutura da Educação Brasileira. Este curso, portanto, é da educação básica no Brasil, um curso sobre educação brasileira e não um curso de Estrufunk. Começamos este curso com uma citação muito importante de Paulo Freire, que está no livro A Importância do Ato de Ler. Este livro é resultado de 3 artigos que se completam, que Paulo Freire junta neste livro A Importância do Ato de Ler. Vamos ouvir Paulo Freire. A leitura do mundo precede, vem antes da leitura da palavra. Daí
que a posterior leitura da palavra, não possa prescindir da continuidade da leitura da leitura do mundo. Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contexto. Não se compreende, portanto, o texto sem o contexto, sem a realidade. O que Paulo Freire quer dizer, portanto, é o seguinte: a base de tudo é a leitura do mundo. É você partir sempre da leitura da realidade para depois fazer a leitura da palavra escrita, da palavra falada, dos conceitos, daquilo que você aprende na teoria. A teoria, portanto, para chegar ao concreto, ela tem que partir também do mundo concreto. Ela tem que partir do mundo concreto, do mundo dos homens, o mundo onde os homens vivem, onde os homens realizam a produção da sua existência material, onde eles produzem as mercadorias, onde eles se relacionam no mundo da fábrica, no mundo da agricultura, no mundo dos serviços. Então é preciso estar de olho nesta realidade. Ao mesmo tempo, é preciso estar de olho nos direitos que cada um tem, para que cada um saiba preservar a sua dignidade. Em relação à educação, eu chamo de tábuas da lei da educação no Brasil o artigo 206 da Constituição Federal, que todos devem conhecer no início deste curso de educação brasileira. O artigo 206 da Educação Federal, ele apresenta logo no início os princípios básicos dos direitos à educação. O artigo 206 diz o seguinte: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Vamos aprender esses princípios antes que eles sejam abandonados, rasgados, destruídos. Eles foram feitos, foram proclamados e garantidos pelos constituintes em 1988. O primeiro princípio, que eu disse no vídeo agora há pouco: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Todos têm este direito. Ninguém pode ser pode ser penalizado porque, por exemplo, não teve acesso à educação na idade própria, como acontece naquela cidade que eu disse, em que eles têm que sair de casa às 4 da tarde e voltar para casa às 1 da madrugada. Ninguém pode ser penalizado para estudar muito longe da sua casa. Todos devem ter condições para o acesso e permanência. Esses dias um deputado disse que quem não tem dinheiro não deve estudar. Isso é uma barbaridade, é um absurdo. Isso não deve acontecer. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Segundo princípio, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Gente, este princípio e o próximo princípio, terceiro, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, tá? Esses dois princípios são princípios que dão liberdade tanto para quem aprende quanto para quem ensina, né? De divulgar o pensamento, de aprender isto ou aquilo, né? A arte e o saber. São princípios que vão contra aquela ideia que está levando o nome de escola sem partido. Além disso, a coexistência de
instituições públicas e privadas de ensino. Vamos prestar atenção que nós estamos tendo atualmente um movimento contra as instituições públicas de ensino. Vamos ficar atentos a isso. Princípio quarto. Aqui, ó, o princípio quarto, a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Estabelecimentos oficiais são aqueles mantidos pelo Estado. Então, esse é um princípio que está na Constituição, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Continua o artigo 6º, continua aqui, no seu inciso 5, valorização dos profissionais da educação escolar, valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas. Então, aqui nós temos 3 coisas. Valorização dos profissionais. Então, a valorização. Segundo, plano de carreira. Terceiro, concurso público para quem vai para a rede pública. A valorização tem que ser constante, tem que ser contínua. Não adianta dar os parabéns no dia dos professores, publicar vídeos bonitos, dizer que o professor é um sacerdócio, etc. Não. É preciso reconhecê-lo de forma profissional. Está escrito profissionais da educação. Pode-se dizer que o professor tem vocação, tudo bem, mas ele é um profissional e deve ser tratado dignamente como profissional, com plano de carreira. E depois nós vamos ver no inciso 8, que vai completar essa ideia, a garantia de piso salarial profissional aos profissionais da educação escolar pública nos termos da lei federal. Isso é garantia constitucional. Hoje já tem gente falando contra isso, mas é preciso mudar este artigo da Constituição, este inciso, para poder acabar com esta garantia. Mas não podemos ficar voltando para trás naquilo que já se avançou. É um retrocesso. Não vamos pensar nesse retrocesso. Inciso 6. Gestão democrática do ensino público na forma da lei. Isso é contra o autoritarismo do Estado. Gestão democrática, portanto, o ensino público deve ser gerido por aqueles que trabalham na educação. Obviamente, na forma da lei, tem que respeitar o que está na lei. Inciso 7, garantia de padrão de qualidade. Obviamente, muito vai se discutir o que é esta qualidade. Alguns vão referenciar esta qualidade naquilo que é bom para o mercado de trabalho imediato, e outros vão referenciar esta qualidade naquilo que é bom para a formação do cidadão, aquele cidadão que é um cidadão político, um cidadão envolvido com os seus interesses na vida da cidade, na sua vida, no sentido muito mais amplo da sua vivência, da sua convivência. Quando falamos, portanto, de educação básica no Brasil, além de falarmos dos princípios gerais garantidos na Constituição, nós vamos falar do público, de quantos esta educação básica envolve, porque isso também é importante. Vamos falar, portanto, dos números. Segundo os dados das matrículas de 2014, e podemos prever que esses dados são mais ou menos esses, talvez até tenha diminuído um pouco devido à diminuição da natalidade nos últimos anos, né? Embora deva-se incluir mais gente na educação. Nós vamos ver aqui que a educação básica brasileira, em todas as redes, no ano de 2014,
tinha próximo de 50 milhões de matriculados, 49.771.000 matriculados. Sendo que na rede pública eram 40 milhões e na rede privada 9 milhões. Na educação básica, muito mais matrículas na rede pública. Isso é distribuído da seguinte forma: na educação infantil, 7.800.000, sendo que a rede pública absorve 5.500.000 e tantos mil e a rede privada 2.300.000 e tantos mil. No ensino fundamental, são 28.400.000 e tantos mil, sendo que a rede pública absorve 23 milhões, quase 24 milhões, e a rede privada 4 milhões e aproximadamente 500 mil. No ensino médio, eram 8.300.000, sendo que 7.229.000 na rede pública e próximo de 1 milhão na rede privada. Educação profissional, 1.374.000 o total, sendo 446 mil na rede pública e um número maior na rede privada, 927 mil. Por quê? Porque aqui entra o que nós chamamos de sistema S. O sistema S entra Senai, SESC, SESI, etc. Né? Todo o sistema S, além de outros que compõem a rede privada. Educação de jovens e adultos, 3 milhões e quase 600 mil, sendo que a sua imensa maioria, 3 milhões e 400 e tantos mil na rede pública e 157 mil na rede privada. Geralmente esses da rede privada são de instituições beneficentes, né? Instituições comunitárias. Classes especiais e escolas especializadas, 188 mil, sendo 51 mil na rede pública, 136 mil na rede privada, né? Sendo que muitos também são de instituições comunitárias, filantrópicas. Esses são, portanto, os dados, o público, né, atendido pela educação básica brasileira. Isso isso mostra a importância do estudo que nós vamos fazer. Um estudo que envolve quase 50 milhões de brasileiros, pequenos brasileiros por este Brasil afora. E que envolve, portanto, quase todos os brasileiros, porque além deles aí estão os seus pais, aí estão os seus irmãos, os seus avós, os seus tios, enfim, toda a sua família. É um estudo fundamental para entendermos o Brasil. E é um estudo importantíssimo porque ele mexe com a ideia, mexe com a teoria, com a cabeça de todos esses brasileiros, como eles serão formados. Isto é fundamental. E aqui nós vamos concluindo, deixo para vocês as informações. Para acesso, né, a esses vídeos, sempre procurar no Facebook de Maria Braga e de João Virgílio e procurar também no canal do YouTube Educar Direito e na homepage www.educardireito.com.br. Para entrar em contato com este autor, João Virgílio Tagliavini, que é professor da UFSCar, vocês podem acessar o e-mail joaofederal@gmail.com. Uma saudação a todos. Continuem acessando o canal
do YouTube, recomende a seus amigos. Educar Direito.